O que é Deus? Hoje eu quero convidar você a refletir sobre a majestade de Deus. Então, o conceito que vamos abordar nesse vídeo é fundamental para a nossa compreensão sobre o caráter divino e a sua obra no mundo. Então, meu grande professor do seminário e pastor, Silas Paz Leme, ele, em sua sabedoria, nos ensinou, né? Ele definiu Deus. Ele disse assim: Deus é um conjunto de três magníficos seres espirituais que formam um eterno triunvirato administrativo que cria, executa e mantém todas as coisas. Então, Deus, ele é um ser que se revela em três pessoas distintas. Deus é uma função, não é um nome, tá? Então eu vou estar falando agora sobre Deus Pai. Antes dele ser pai, ele era apenas um ser. Lá no seu eterno passado. A Bíblia diz que ele é eterno e ele é imutável, ele não muda. Ele não tem sombra de variações. Ele é eterno. Então, quando que começou o relógio de Deus? É quando ele gerou o seu filho. Jesus, ele é o princípio e o fim. Então, ele é revelado como o início da criação de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele está em total comunhão com seu Pai. Mas nós cremos na doutrina do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor assim nos revela, né? Quem é o Espírito Santo? É o agente divino. Pouco se sabe na Bíblia sobre a sua origem, mas o Espírito Santo, ele é aquele que mantém a obra da criação. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, ele pairando sobre as águas do abismo. Então, ele é esse agente divino que ele foi muito melhor evidenciado quando Jesus ele subiu ao Pai e ele falou: eu vos mandarei um consolador. E esse consolador habita na igreja. E as ações do Espírito Santo são tão poderosas que convencem o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, falar sobre Deus é algo maravilhoso. Deus é uma função. Então, quando Deus ele gerou o seu filho, e eu vou estar falando aqui sobre as referências bíblicas, né? Ele deixou de ser um ser único e ele passou a ser Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que Deus é um ser eterno, sem princípio e sem fim. Ele é o Senhor soberano de toda a criação. É Ele que criou todas as coisas, né? Ele projetou. O Filho executou. Nós vamos entender mais à frente. Vamos lá. Então, o Senhor, ele é o Senhor da criação, seu trono é perpétuo. Como o salmista nos declara no Salmo 45, verso 6, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, isso nos ensina que, embora o tempo passe, Deus permanece imutável, eterno e digno de nossa adoração. Então, Deus busca, desde a criação, um relacionamento com a sua criação. Em João 14, 24, ele nos ensina: Deus é espírito e é necessário que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não é uma força impessoal ou distante, mas um ser vivo e pessoal com o qual podemos ter uma intimidade real. Né? Jesus ele falou isso, né, quando ele estava lá com a mulher samaritana, que Deus ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus Filho, né? Vou falar um pouco sobre Jesus. Jesus é a manifestação de Deus entre nós, né? Ele é o verbo de Deus. O verbo fala do passado, do presente e do futuro. Então ele é o verbo de Deus. Ele se encarnou e habitou entre nós.
Então, Jesus, ele é o único herdeiro da glória do Pai. Em Salmos 2,7, Deus declara sobre o Filho: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Em Hebreus 1,5 é reforçado essa palavra. Pois qual dos anjos disse Deus jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Então, essas passagens revelam que Cristo é o unigênito do Pai e sua relação com o Pai é única e incomparável. Em João 1, versículos de 1 a 14, nós vemos uma revelação poderosa sobre o Filho. Eu falei, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ou seja, era o Filho. E o Verbo se fez carne, ou seja, o Filho se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Verbo eterno, se fez carne para nos revelar o Pai. E sua missão era fazer a vontade do Pai. Ele mesmo declarou: o Pai é maior do que eu. Então você vê que ele, sendo Deus, ele disse: olha, o Pai é maior do que eu. Então isso demonstra a natureza de Cristo, a humildade dele, a submissão de Jesus, a autoridade de Deus Pai em abrir mão da sua divindade e concluir a obra de redenção da humanidade. Tá? Então, aqui nós podemos ver essa concordância de Deus Pai e Deus Filho. Eles estão unidos, completamente unidos. E também, consequentemente, o Espírito Santo. Como que nós podemos saber mais sobre o Espírito Santo, né? Ele sendo esse agente de Deus em nós. O Espírito Santo é uma pessoa distinta também, mas é igualmente Deus. Eu sei que esse conceito dá um nó na cabeça de muitas pessoas, mas se você abrir o seu coração e a sua mente, você vai entrar, vai mergulhar nesse conhecimento tão profundo de Deus. Então, embora a sua origem e princípio não sejam totalmente revelados nas Escrituras, sua manifestação se torna clara no Novo Testamento, como eu falei, quando ele veio habitar sobre a igreja, em Atos capítulo 2. O Espírito Santo tem um papel vital na obra da salvação e na vida do cristão, porque ele é um agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8 fala sobre isso. Por que nós devemos crer na Trindade? A Trindade não é uma invenção humana, mas uma revelação bíblica profunda que nos ensina sobre a natureza de Deus e como ele opera no mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles agem em unidade para criar, redimir e sustentar todas as coisas. E isso deve nos levar a uma adoração profunda e um relacionamento mais íntimo com o nosso Criador. Então, através desse vídeo, que você possa entender um pouco mais sobre Deus, né? Esse é o meu desejo, a sua plenitude e como nós podemos ser moldados à sua imagem, à sua semelhança. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, né, lá em Gênesis, quando o Senhor estava lá, em Gênesis capítulo 1, fala sobre Elohim. Elohim significa deuses. Então, esses três estavam presentes na obra da criação do mundo. Né, esses como pessoa, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles, quando criaram o homem, foi falado: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, conforme a imagem de Deus, nós somos o retrato dele. E conforme a sua semelhança, nós herdamos dos seus atributos pessoais. Então, conforme Deus é bondoso, nós também herdamos essa bondade de Deus. Como ele é misericordioso, nós herdamos também a misericórdia. Então, por isso que Deus nos ama tanto, porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança. E o Senhor, ele tem um cuidado na obra da criação e na redenção através de Jesus, em salvar todos. Por isso que ele quer que todos se salvem. Porque ele ama aquilo que ele criou e ele deseja relacionamento. É por isso que nós não podemos desprezar uma palavra como essa. Nós precisamos nos voltar urgentemente para Deus.
abandonar as práticas erradas e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo com isso? Diante dessa revelação, eu preciso dedicar a minha vida, todos os segundos que eu tenho a Ti. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Através dessa reflexão, você possa voltar o seu coração para Deus, os seus olhos para aquele que tudo fez. E tudo que Ele fez é para que nós possamos habitar com Ele por toda uma eternidade. Amém?